Então vamos estender a nossa mão sobre o Paulo, ele que vai nos trazer a palavra hoje, pedindo que a unção do Espírito Santo esteja sobre ele. Sim, Senhor, nós te entregamos nesse momento a vida do Paulo, Senhor, e esta pregação para que seja o Senhor falando através dele, Senhor. Assim como o Senhor falou ao nosso coração nesta noite, Senhor, que através da palavra venha confirmando, venha nos corrigindo, venha nos exortando, Senhor, e venha nos levando pelo caminho certo através dessa palavra, Senhor. Nós pedimos que essa porção dobrada do Teu Espírito Santo sobre a vida dele, Senhor. Colocamos tudo nas mãos da Virgem Santíssima. Ave Maria, cheia de graça. Senhor Jesus, quero colocar a vida dos meus irmãos em Tuas mãos, pedindo a eficácia da palavra, Senhor Jesus, que eles sejam atingidos pelo Teu amor, que o Senhor possa estar colocando no coração deles essa noite os Teus desejos, a Tua vontade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar. Boa noite a todos, a paz de Jesus. Boa noite aos nossos irmãos que estão nos acompanhando pela internet. Peço a Deus que esteja abençoando a cada um de vocês que está conosco essa noite, amém? Eu queria fazer uma perguntinha para vocês, né? Batizados, já receberam o Espírito Santo? Quem aqui tem o desejo de ser cheio, repleto do Espírito Santo, levanta a mão. Todo mundo, né? É um desejo nosso. Aliás, não teria sentido você ter saído da sua casa, né, e vindo para um grupo de oração, porque no grupo de oração nós fazemos algumas coisas, partilhamos a palavra de Deus, né, louvamos a Deus, bendizemos o nome do Senhor, mas nós temos assim como primeiro chamado dos grupos de oração, o batismo do Espírito Santo. E eu queria relembrar um pouquinho o que o Emerson disse para nós a semana passada, né? Que o Espírito Santo, ele gosta de habitar num ambiente limpo. Ele deu o exemplo da pombinha, né? Que ela não pisa no lugar que ela suja. Ela faz ali o produto, né, do que ela comeu e dá um passo para o lado. E uma pombinha só consegue sujar muita coisa, mas ela não pisa aonde ela sujou. Então uma pombinha só faz aquele estrago danado ali no quintal da sua casa, no seu telhado, né? Por quê? Porque ela não vai na sujeira. E assim é o Espírito Santo. E meus irmãos, a maior sujeira, né? Aquilo que mais nos contamina, que impede esse relacionamento nosso com o Espírito Santo, é a desobediência. Se você quiser ser cheio do Espírito Santo, como você levantou o braço agora para mim, né? Como todos nós, inclusive eu, levantei o braço. Se você deseja ser uma pessoa repleta do Espírito Santo, obter êxito em tudo aquilo que você faz, principalmente nas coisas de Deus, você precisa andar 100% na obediência. Você, de hoje em diante, meu irmão, saindo desse grupo de oração daqui para fora, você não pode mais desobedecer a Deus. Eu queria pegar uma leitura com vocês,
Jonas capítulo 1. Amém? Vou pedir para a Rosana ler para nós. Página 1244. O profeta Jonas. Aqui o título é Desobediência do Profeta na Bíblia Ave Maria. Página 1244. Amém ou misericórdia? Amém. Então, Jonas 1, capítulo 1, versículos 1 e seguintes. A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas. A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas, filho de Amitai, nestes termos: Levanta-te, vai a Nínive, a grande cidade, e profere contra ela os teus oráculos, porque sua iniquidade chegou até a minha presença. Jonas pôs-se a caminho, mas na direção de Tarsis, para fugir do Senhor. Desceu a Jope, onde encontrou um navio que partia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou nele para ir com os demais passageiros para Tarsis, longe da face do Senhor. O Senhor, porém, fez vir sobre o mar um vento impetuoso e levantou no mar uma tempestade tão grande que a embarcação ameaçava espedaçar-se. Aterrorizados, os marinheiros puseram-se a invocar, cada qual o seu Deus, e atiraram no mar a carga do navio para aliviarem-no. Entretanto, Jonas tinha descido ao porão do navio e, deitando-se ali, dormia profundamente. Veio o capitão e o despertou. Dorminhoco, que estás fazendo aqui? Levanta-te e invoca o teu Deus, para ver se ele se lembra talvez de nós e nos livre da morte. Em seguida, disseram os marinheiros entre si: Vinde e tiremos a sorte para sabermos quem é a causa deste mal. Lançaram a sorte e esta caiu sobre Jonas. E perguntaram-lhe: Tu, por quem nos acontecem estes males, dize-nos qual é a tua profissão e de onde vens. A que país e a que raça pertences? Sou hebreu, respondeu ele. Adoro o Senhor, Deus dos céus, que criou o mar e todos os continentes. Ficaram então aqueles homens possuídos de grande temor e disseram-lhe: Por que fizeste isto? Pois tinham compreendido pela própria declaração de Jonas que este fugia para escapar à ordem do Senhor. E disseram-lhe: Que te havemos de fazer para que o mar se acalme em torno de nós? Porque o mar tornava-se cada vez mais ameaçador. Tomai-me, disse Jonas, e lançai-me às águas, e o mar se acalmará. Reconheço que sou eu a causa desta terrível tempestade que vos sobreveio. Os homens remavam para ver se conseguiam ganhar a costa, mas em vão, porque o mar se embravecia cada vez mais contra eles. Então invocaram ao Senhor. Senhor, disseram eles, não nos façais perecer por causa da vida deste homem, nem nos torneis responsáveis pela vida deste homem, que não nos fez mal algum. Vós, ó Senhor, fizestes como foi do vosso agrado. E pegando em Jonas, lançaram-no às ondas, e a fúria do mar se acalmou. Tomada de profundo sentimento de temor para com o Senhor, a tripulação ofereceu-lhe um sacrifício acompanhado de votos. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Como eu estava dizendo para vocês, né? O grande mal que assola a nossa humanidade hoje, com certeza, é a desobediência. E talvez, né, nós, hoje, a desobediência tem sido o grande entrave entre nós e Deus. E eu queria examinar esse texto com vocês e passar alguma coisa, né, que acontece com os desobedientes. Nós vamos citar cinco coisas mais importantes que elas aconteceram com Jonas e acontece com aqueles que desobedecem a Deus.
Uma das primeiras coisas que acontece com o desobediente é que ele faz sofrer as pessoas que estão perto dele. O desobediente, meus irmãos, faz sofrer com a sua desobediência aqueles que o cercam. Olha o caso de Jonas. Deus diz para ele: vai a Nínive e anuncia, né, que o pecado vai matar aquele povo todo, que eles precisam se converter, mudar de atitude, pois senão a cólera do Senhor vai estar sobre eles. Jonas não toma aquela palavra de Deus no seu coração, pega um navio, compra um bilhete para um lugar diferente, vai para Tarsis, né, um lugar onde se faziam compras, que se buscava muamba, era o Paraguai deles lá, né? Mudou a sua rota e no meio do caminho o navio começa a chacoalhar, a tempestade começa a jogar aquele navio de um lado para o outro, como se ele fosse se despedaçar, diz a palavra de Deus. Aquelas pessoas que não tinham nada a ver com a desobediência de Jonas estavam a ponto de morrer. E meus irmãos, quando a gente olha o que acontece com os desobedientes, já viram o marido trair a esposa, né? Sofre mulher, sofrem os filhos, sofre a sogra, sofre a mãe. Aliás, quem menos sofre é o cara, porque está até com 2 mulheres, né? Se alguém mata, né? Hoje nós estamos vendo aí, eu vi há pouco tempo atrás um rapaz que por causa de uma discussão por uma pizza, deu um tiro em alguém, acertou a cabeça da filha, que se colocou entre o pai e o dono da pizzaria. Por causa de um pedaço de pizza estão matando, né? Ficou com a vida desgraçada. Esse pai deve estar, né, tremendamente arrasado. Arrasou a família dele, a família da menina. Vai sofrer esposa, vai sofrer os filhos que vão ficar sem o pai, que vai ser preso, ou já foi, ou vai ser. Os desobedientes, meus irmãos, têm esse dom de fazer com que aqueles que estão ao seu redor sofram e paguem por coisas que não fizeram. Já começou com Adão e Eva, que colocaram em nós o pecado original, que nós não tivemos nada a ver com o problema deles. Mas eles distribuíram para toda a humanidade, né, os resquícios da sua desobediência. A primeira coisa que acontece com o desobediente é fazer os outros, os que estão ao seu redor, sofrer. A segunda coisa, meus irmãos, que acontece com o desobediente, ele entra num estado de letargia. A gente, vendo no Evangelho, na palavra de Deus hoje, no Antigo Testamento, Jonas tinha provocado toda aquela encrenca e foi para o fundo do navio dormir. O pau quebrando, né? Todo mundo desesperado dentro do navio. Ele era a causa daquela tribulação. Ele vai para o porão e dorme. Meus irmãos, nós estamos assim, cansados, né, de olharmos para as famílias e enxergarmos pais e mães vendo a sua família sendo destruída, e eles estão vivendo como se quase nada tivesse acontecendo. Os filhos entrando nos vícios, no sexo desregrado, ninguém levanta a voz, ninguém chama atenção, ninguém senta para conversar e fala: meu filho, a vida não é assim, minha filha, a vida não é assim, não é? Todo mundo fecha a boca, finge que não enxerga, finge que não escuta,
porque é muito duro, né, tomar uma atitude, porque você tem que se chocar com alguém, você tem que, né, dizer coisas que você não gostaria de dizer, mas que você tem que fazer alguma coisa. Então, meus irmãos, a segunda coisa é entrar nesse estado de letargia, sono. Acontece, meus irmãos, com o desobediente uma terceira coisa. O desobediente geralmente para de rezar. E olha o exemplo de Jonas aqui. O capitão desceu lá embaixo e falou para ele: ô dorminhoco, balança o teu irmão aí e fala assim: ô dorminhoco, ô dorminhoca. O navio vai afundar. Vê se você reza para o seu Deus aí, para ver se Ele tem pena de nós, e nós possamos não perecer por essa tempestade. Meus irmãos, Jonas era um profeta, escolhido por Deus, no meio de toda aquela encrenca. Ele estava dormindo e não estava rezando. Os outros, todos os homens do navio, estavam lá de joelhos, rezando para os deuses deles, cada um em sua religião. A Bíblia mostra aqui que eles estavam rezando para os seus deuses, com letra minúscula. Todo mundo em prece, em oração, chamando quem eles conheciam, e aquele que era o servidor do Deus vivo e verdadeiro, não estava rezando. Com certeza, meus irmãos, porque ele estava com vergonha de Deus. Ele estava com medo de se prostrar diante de Deus, porque por causa da sua desobediência, ele tinha vergonha de Deus. O desobediente, meus irmãos, tem vergonha de Deus e para inclusive de rezar. É muito comum a gente ouvir gente falar: Deus não me escuta, então nem para Ele mais. É muito comum nós ouvirmos isso. Amém? A quarta coisa que acontece com quem é desobediente: nada mais dá certo para o desobediente. Meus irmãos, o desobediente entra naquela de maré do azar. A coisa fica feia para o desobediente. Gente que já serviu comigo na igreja, vem falar comigo: nada dá certo dos meus negócios, nada dá certo com meus relacionamentos, eu não encontro ninguém que presta. Meus irmãos, está na desobediência, está numa maré de azar, está na má sorte. Olha só o que acontece com Jonas. Os soldados, os marinheiros disseram: oh, vamos tirar a sorte para ver qual é o motivo da nossa desgraça. Caiu o nome de quem? Do Jonas, do desobediente. Nada mais dá certo para quem anda na desobediência. Então vamos recapitular. A primeira coisa: fazer quem está em volta sofrer. A segunda coisa: o estado de letargia, o sono, o dormir. A terceira coisa: parar de rezar. A quarta coisa: nada mais dá certo. E a quinta coisa que acontece com o desobediente, meus irmãos, é ele pular do barco. Jonas reconhece ali que era o responsável por aquela tribulação que aquele povo estava vivendo, e ele mesmo diz: não, jogue-me fora do barco, que eu sou o motivo dessa desgraça. Quando eu cair na água, o mar vai se acalmar. Meus irmãos, o mundo está cheio de gente assim, dentro da igreja também. É muito comum você ouvir alguém dizer assim: eu não vou mais na igreja, o padre me maltratou, o coordenador do grupo de oração não me dá valor, porque lá naquele movimento X,
eu não sou bem visto, não sei o quê. Meus irmãos, desculpa, a coisa está encrencada em casa, faz a malinha, vai para a casa da mamãe. Está fugindo, está pulando fora do barco. Mas isso tudo é fruto da desobediência, da falta de coragem. É preciso, meus irmãos, nós acreditarmos na segunda chance que Deus deu para Jonas. Ele foi atirado ao mar e diz a palavra de Deus, continuando a leitura, que um peixe grande foi mandado e ele foi engolido. E ele ficou 3 dias dentro do peixe grande, que nós supomos, né, que seja uma baleia. E nessa oportunidade a baleia viaja e joga ele na praia bem perto da cidade onde Deus tinha mandado ele. Ele entra na cidade e aí começa a fazer aquilo que Deus tinha pedido para ele. Meus irmãos, Deus pode nos usar até na nossa desobediência. E diz a palavra de Deus assim, que depois que Jonas foi jogado ao mar, aqueles homens que estavam, os marinheiros que estavam no barco, agradeceram a Deus, fizeram um sacrifício e fizeram votos. Significa, colocaram o seu coração diante daquele Deus que era o Deus de Jonas. Jonas teve uma segunda chance e saiu da desobediência para a obediência, foi salvo. Meus irmãos, nós precisamos deixar que esse peixe nos pegue essa noite. Nós precisamos fazer assim um retiro, como se nós estivéssemos agora, nesses minutos, dentro da baleia, né? E recebêssemos de Deus uma segunda chance. Dentro da baleia, agora nós precisamos pedir a Deus, como Jonas deve ter pedido, uma segunda chance, para que nós passemos a fazer na nossa vida, de hoje em diante, a vontade de Deus. E você vai me perguntar, mas Paulo, qual é a vontade de Deus? Leia os mandamentos. Pega o Evangelho de São Mateus, capítulo 5 e diante. Reflita o sermão da montanha. São as ordens de Deus para nós. Deus quer que nós estejamos vivendo os seus mandamentos. Deus não está pedindo nada de impossível, Ele está pedindo para você amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo, para você fazer da sua vida espiritual aquilo que Ele nos pede, para nós não faltarmos a Santa Missa, para nós usarmos os sacramentos que Ele nos deu, para nós não matarmos, não roubarmos, não sermos adúlteros, para fazermos aquilo que Ele nos pediu, para sermos o sal da terra, a luz do mundo, para levarmos para a nossa casa. Meus irmãos, você precisa ir para a sua casa hoje e ser o Jonas da tua casa, ir lá dizer na tua casa, com os seus atos, com as suas palavras, né, os desejos de Deus para eles. Nós temos que chegar para os nossos filhos e dizer: meus filhos, vocês precisam mudar a vida de vocês, vocês precisam se converter, vocês precisam se transformar, para que Deus abrande a sua cólera e possa resgatar a vida de cada um de vocês. Nós precisamos ser esses emissários na vida dos nossos familiares. Amém? Vamos ficar de pé. Nós vamos pedir o Espírito Santo. Como eu disse para vocês, o Espírito Santo
É o grande xodó da renovação carismática. E a gente tem uma devoção muito especial e um desejo de que através do grupo de oração as nossas comunidades, a nossa paróquia possa ser transformada. Que o Espírito Santo possa ser derramado e aflorar no nosso coração esse desejo de sermos profetas, mas profetas obedientes ao Senhor Deus. Nós te pedimos, Senhor Jesus, derrama o teu Espírito Santo essa noite sobre nós. Vem, Espírito Santo, com o teu poder inflamar os nossos corações. Vem, Espírito Santo, e enche-nos com esse teu amor. Vem, Espírito Santo, e repousa sobre os nossos corações. Nós te clamamos, vinde, Espírito Santo, age em nós essa noite poderosamente, transformando os nossos corações, trazendo para nós um tempo novo, fazendo de nós homens e mulheres obedientes à tua palavra, obedientes ao teu desejo. Nós queremos afastar de nós, pelo poder do teu Espírito Santo, toda desobediência. Nós queremos abrir o nosso coração, entregarmos, Senhor Jesus, toda a nossa vida ao teu direcionamento. Vem, Espírito Santo, vem sobre nós essa noite, age agora, age com poder. Nós clamamos o teu amor. Vem, Espírito Santo. Urila valari candarere valari Shiria valara. Vem, Espírito Santo, vinde sobre nós. Vem, Espírito Santo, enche-nos. Vem, Espírito Santo, transborda no nosso coração, lava a nossa alma. Vem renovar o nosso interior. Vem tirar de nós toda a desobediência. Vem, Espírito Santo, fazer-nos obedientes à palavra de Deus, obedientes aos desígnios do Senhor. Vem, Espírito Santo, vem sobre nós, Espírito Santo. Vinde sobre nós, Espírito. Vinde sobre nós, Espírito. Vinde sobre nós, Espírito Santo. Solta a tua voz e canta. Vinde sobre nós. Vinde sobre nós, Espírito. Vinde sobre nós, Espírito. Vinde sobre nós, Espírito Santo. Para que eu possa entender o que te agrada, meu Jesus. A vida em sacrifício oferecer, buscar a perfeição do amor da cruz. Vinde sobre nós, Espírito. Vinde sobre nós, Espírito. Vinde sobre nós, Espírito.
sobre nós. Vinde sobre nós, Espírito. Vinde sobre nós, Espírito. Vinde sobre nós, Espírito Santo. Coloca a mão em quem está do teu lado e clama o Espírito Santo pelo teu irmão, pela tua irmã. Derrama, Senhor Jesus, sobre o Márcio o teu Espírito Santo. Age com poder na vida do Márcio. Vem, Espírito Santo. Derrama, Espírito Santo, sobre ele. Age na vida dele. Toca, Senhor Jesus, que ele seja obediente à tua santa palavra. Que toda desobediência, Senhor Jesus, que o Senhor retirada pelo poder. Uria la valareira, valaralalara, valararia, Shiria la valaraleira, valararia, Shiricandare la valarala. Ora com poder, meu irmão, minha irmã. Uria la valaralaria, la candare, Shiria la valareira, valarala. Batiza, Espírito Santo. Uria la valaria, la valaria. Iria la valaria, la valaria. Iria la valaria, la valaria. Xandare candare, la valaria. Oh, yeah, la la yeah. Vinde sobre nós, Espírito. Vinde sobre nós, Espírito. Vinde sobre nós, Espírito Santo. Amém? Vamos dar uma grande salva de palmas para Jesus.